tudo bom com você? Seja muito bem-vindo, eu sou Rutiana Sobrinho e esse é um canal de modelagem e costura de roupas. Se você gosta desse assunto, já aproveita e se inscreve. E falando em inscrição, essa semana a gente inteirou aí 15 mil inscritos. Eu estou muito feliz e quero agradecer a você que está aí do outro lado, que é você que faz com que esse canal cresça. Quando você deixa o seu like, quando você faz um comentário, quando compartilha, quando se inscreve. Então, eu quero agradecer de coração a você que está ajudando o canal a crescer. Eu quero te convidar a sempre dar uma olhada na descrição dos vídeos, porque lá eu deixo anotado alguma coisa que ficou faltando no vídeo, eu sempre deixo lá. As minhas redes sociais estão lá e também os cursos que eu indico. Então, sempre dê uma olhadinha na descrição. Hoje eu vou te ensinar a fazer a modelagem de um short. É o Short Box Envelope. Eu vou tentar deixar uma imagem aí na tela que eu usei de inspiração para você ver. Bom, mesmo que você não use short para sair, você pode fazer um short para usar em casa, que é o meu caso, eu uso mais em casa mesmo. Se você não gosta de usar nem dentro de casa, você pode usar essa mesma modelagem para fazer o short doll, que é um short de dormir. Então, vem comigo aprender essa modelagem. Para fazer esse modelo, você vai precisar de ter em mãos os moldes da calça base, frente e costas. Se você não tem o seu, é só você clicar aqui na parte superior que eu já tenho um vídeo ensinando. Depois de feitos os moldes, você transfere ele para outra folha. Aí você faz partes separadas, ó, aqui eu tenho frente e costas. No caso, eu vou fazer um short, então eu não copiei a calça toda, copiei só até um pedaço. Eu vou começar a interpretação com a parte da frente. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é pensar se esse short, ou bermuda, enfim, a peça que eu estou fazendo, se ela é na cintura ou se ela é abaixo da cintura. No meu caso, eu não quero ela na cintura, eu vou descer aqui para baixo da cintura o tanto que eu quero. Aproximei a câmera da cintura para ficar mais fácil de ver. Então, essa aqui é a minha linha da cintura. Então, digamos que eu queira descer aqui 5, 7, 8, enfim, é o valor que eu quiser descer, pensando que esse valor vai começar a minha peça. Então, se eu descer muito, eu vou ficar com a barriga toda de fora. Se eu deixar aqui em cima, ela vai tapar minha barriga toda. Então, aí você tem que analisar o tanto que você quer. No meu caso aqui, eu vou descer 7 centímetros. Então, a partir dessa linha para baixo, 7 centímetros. Só que eu tenho que ir acompanhando o formato dessa linha aqui, ó. Agora eu vou marcar a largura do cós. No meu caso, eu quero um cós com 3 centímetros. Então, abaixo dessa linha, eu vou marcar os 3 centímetros fazendo da mesma forma, acompanhando o formato dessa linha de cima. Se você quiser saber exatamente o comprimento que eu deixei esse molde aqui para trabalhar nele, a partir da linha do quadril para baixo eu deixei 27 centímetros. Só para você ter uma ideia aí na hora que você estiver fazendo o seu. Esse modelo, ele tem elástico na cintura. E para que a peça passe pelo corpo sem precisar de ter uma abertura, eu preciso que a minha cintura tenha largura de, no mínimo, a largura do quadril. No meu caso aqui, além disso, eu ainda vou sair na largura do quadril aqui meio centímetro. Você pode sair mais se você quiser, mas lembrando que esse valor é vezes 4, porque eu estou trabalhando com 1/4 do molde. No meu caso, eu saio meio centímetro, eu vou ter 2 centímetros no total. Se você sair 1, você vai ter 4 centímetros no total. Então, você tem que pensar se é isso que você quer mesmo. No meu caso, eu vou sair meio centímetro, mas vou deixar uma margem de costura maior, para caso eu queira abrir mais a peça, eu tenho para onde sair aqui. Depois de marcar o meio centímetro aqui na largura do quadril, eu vou pegar o esquadro e vou encostar na parte de baixo da peça aqui, bem certinho nessa linha, e lá marcado no meio centímetro.
e vou traçar uma linha, esquadrando. Eu vou medir daqui do meio da peça para cá quanto que tem e colocar esse mesmo valor daqui para cá, só que eu vou descontar os meio centímetro que eu saí ali. Essa linha do gancho eu prolonguei ela para fora do molde porque eu quero alargar aqui a peça, então eu vou colocar aqui 2 centímetros. Isso aqui é opcional, você pode deixar mais apertado, lembrando que vai ficar conforme está a sua base aí. Normalmente a base é rente ao corpo, então se você não sair nada, vai ficar uma peça rente ao corpo. No meu caso, o que eu quero ela mais folgadinha. Eu também quero o meu gancho um pouco mais baixo, então daqui para baixo eu vou descer 1,5. Agora eu vou ligar desse ponto até a barra onde foi marcado aqui, fazendo o formato parecido com esse aqui. E agora eu vou retraçar o gancho pegando desse ponto marcado aqui e fazendo uma linha até onde estava aqui o gancho anterior. Para ajudar a largar a cintura aqui no centro-frente, eu vou pegar o esquadro, encostar aqui na linha do quadril, bem certinho. Quando eu fizer isso, ele vai me dar uma linha aqui paralela e eu vou riscar. Eu vou esticar essa linha que está abaixo do cós para fora aqui do molde, pegando nessa linha aqui, tanto desse lado quanto no lado de lá. Agora eu vou marcar o comprimento do short e eu decidi que o meu short vai ficar com 8,5 centímetros para baixo dessa linha aqui, ó, que é a linha do gancho da calça base, né? Porque o meu gancho agora será esse, mas a linha continua aqui, então eu marquei daqui para baixo 8,5 centímetros. Aqui na lateral, a partir também dessa mesma linha, eu vou descer 2 centímetros, porque eu vou marcar aqui agora o contorno que vai fazer a barra do short, porque ele é arredondado. Então até aqui eu vou marcar reto, depois eu vou arredondando. Para fazer o trespasse que vem da parte das costas para frente, eu vou marcar a partir dessa linha aqui do meio, aqui na parte de baixo do cós, eu vou marcar 2 centímetros e vou fazer uma curva para fazer esse trespasse até chegar ali, ó. Eu só pontilhei porque essa parte ela vai ser da parte das costas, então ela não vai ser da parte da frente. Eu vou ter que tirar esse pedaço aqui para colar no molde das costas. Essa parte do molde daqui para cima eu vou recortar e jogar fora, inclusive essa parte do cós. Porque aqui ele está um pouco anatômico e eu vou fazer o meu cós reto. E aí você pode se perguntar, por que que eu já não fiz isso logo no começo, já marcando aqui a altura que vai começar a peça? Porque eu quero explicar para você que a peça, depois de pronta, ela vai pegar aqui e não aqui. Então, poderia ter feito assim já direto, marcado daqui para baixo, mas aí eu não consigo visualizar onde vai ficar o meu short. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, só que dessa forma aqui dificilmente você vai errar. Agora eu vou tirar essa parte aqui, então aqui debaixo do molde já tem uma folha e um papel carbono. Eu não vou mexer para te mostrar, porque senão vai sair do lugar, mas você pode passar com papel carbono, como também pode passar a carretilha. Então eu vou passar aqui, aqui e aqui.
Tá aqui o molde que eu tirei daqui, ó. Esse lado eu não vou recortar porque eu vou colar na parte de trás. Inclusive eu escrevi aqui, ó, lateral e cintura para facilitar, para não confundir na hora de montar. E aqui em cima também ainda não tirei o papel, porque talvez eu vou colocar a margem de costura para você ver como é que vai ficar. Agora eu vou para a parte das costas. Já até adiantei aqui um pouco, colocando em alguns pontos a margem de costura, mas não vou te explicar agora não, vou deixar reservado, vou passar para a parte das costas para não confundir você aí. Já estou aqui com o molde das costas e algumas coisas que eu fiz na frente eu vou replicar na parte das costas. Como, por exemplo, a altura do cós. Eu desci 7 centímetros a partir da cintura para baixo, na frente. Eu vou fazer a mesma coisa nas costas, aqui na lateral da peça. Então, daqui para baixo eu vou descer 7 centímetros. No centro costas, eu não vou descer isso tudo, eu vou descer 5 centímetros. Porque eu não quero o meu centro costas tão baixo. Aqui você tem que entender, quanto mais você abaixa, na hora que você senta, pode ficar aparecendo o seu corpo. Então, aqui não é bom descer muito. No meu caso, eu vou descer somente 5 centímetros. Para adiantar, eu já marquei a largura do cós de 3 centímetros, igual eu fiz na frente. Aqui na lateral do quadril, eu também saí meio centímetro, igual eu fiz na frente. E aí, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na frente. Vou encostar o esquadro aqui nessa linha e no meio centímetro marcado ali, e vou traçar uma linha até em cima. Do lado de cá, a mesma coisa que eu fiz na frente também, encostando o esquadro aqui e traçando uma linha para cima. No gancho também, vou sair 2, descer 1,5, igual eu fiz na frente, e aí vou retraçar o gancho. Vou medir aqui embaixo também, a mesma medida que tem daqui para lá. Vou medir daqui para cá, menos o meio centímetro que eu coloquei na lateral. Aqui na entrepernas, eu fui no molde da frente e medi com a fita em pé, essa parte aqui, para ficar igualzinha das costas. E aí, marquei aqui o tanto que deu a frente. Agora, eu vou pegar o esquadro e vou encostar nessa linha aqui do centro e encostar no ponto marcado ali e vou traçar uma linha. Igual na frente, na linha do gancho, eu vou descer 2 centímetros na lateral. E traçar uma linha arredondada até encostar nessa linha aqui, ó. Agora, aquela parte que eu fiz na frente, que eu falei que é o trespasse, eu vou acabar cortando aqui, porque tem papel aqui, vai ficar mais fácil para mim. Então, eu vou cortar aqui o excesso de papel aqui na lateral. E vou colar ali, só que eu vou virar ele assim, ó. Vou colar nessa parte aqui e lá no finalzinho do cós. Assim. Já colei o trespasse aqui na lateral da peça, e aí eu virei o trespasse pra cá, só para me ajudar a fazer o desenho aqui, ó. Fiz só essa parte de baixo, e aí depois terminei de desenhar até chegar lá em cima na cintura. Aqui você poderia até fazer um pouco menor, se quiser. Essa parte vai ficar por dentro da peça. E vai ser a parte da frente. A gente vai ter que tirar igual eu fiz com das costas.
esse trespasse aqui eu já tirei, igual eu fiz no molde da frente, colocando o carbono embaixo. E agora eu vou colar ele no molde da frente, mas eu vou fazer igual eu fiz com esse aqui, ó. Tem que virar pro outro lado. Então aqui eu tô com o molde frente e eu vou colar pra você ver, ó. Aqui foi como ele foi tirado, então agora eu vou virar pra cá e colar ali. Tem que bater com o finalzinho, aqui onde foi marcado, e lá em cima na cintura. Eu já recortei os moldes e coloquei margem de costura só no molde frente para eu te explicar como que é. Então, toda essa parte pontilhada é margem de costura. Então, aqui em cima, que é a cintura, eu coloquei 1 centímetro, que é o suficiente para colocar o cós aqui e dar o acabamento. No centro e nas entrepernas, eu coloquei 2 centímetros. Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque depois que eu corto aqui, eu gosto de ver como que eu vou fazer o acabamento aqui. Aqui embaixo também eu coloquei 2 centímetros. Se você for fazer acabamento com viés, aí nem precisa de colocar esses 2 centímetros a mais. No meu caso, eu ainda não sei como que eu vou fazer o acabamento, então eu deixei 2. De repente, na hora de cortar, até coloco mais um aqui, só para garantia mesmo. E aí ficou dessa forma aqui, ó. Às vezes, para quem está começando, esse monte de risco pode ficar confuso, mas se você quiser, você pode transferir esse papel sem essa quantidade de risco, desde que você coloque o fio do tecido. Aí, sem a quantidade de risco, vai ficar menos confuso para você. Deixa eu virar para o lado de cá, que talvez fique melhor para você visualizar, ó. Seria assim um molde, ó. Mas tem que colocar o fio do tecido, né? Então, eu vou recortar agora a margem de costura para eu mostrar para você como que faz o short, e vou te dar uma dica ali também na parte das costas. Antes de continuar, eu quero fazer uma correção. Eu não errei o jeito de ensinar, porém na hora de riscar a parte da frente aqui na entrepernas, que eu falei que era para medir aqui a frente, né? E colocar aqui o mesmo valor nas costas. Na hora de eu colocar nas costas, eu coloquei o meu um pouquinho maior, porque acho que eu medi com a margem de costura que já estava aqui na parte da frente. E aí ficou um pouquinho maior. Aí o certo é você vir aqui e medir para ver se está batendo. Acontece que o meu não estava batendo porque a frente estava menor. Na hora que eu tirei a margem, a frente ficou isso aqui, ó. Aí, se eu for colocar esse valor aqui, eu tô achando que ficaria pequeno a parte das costas. Então, o que que eu fiz? Eu deixei as costas do mesmo tanto que tava aqui, e a diferença eu acrescentei aqui na frente, ó. Por isso que tá com esse risco aqui, ó. Vou falar um pouquinho agora da parte das costas. E aqui ficou um resto de pence, ó, desenhado, porém, essa pence você não vai fazer ela no tecido. O valor que ficou aqui dentro, ele vai ser franzido aqui na cintura. Então, só você não esquentar a cabeça com esse desenho ali e tá tudo certo. Vou te dar uma dica daqui a pouquinho sobre como dar uma folga para quem tem um bumbum grande. Mas antes disso, eu vou mostrar como que a peça fica montada, ó. Essa aba da frente, ela passa por baixo, assim. E a aba das costas, ela trespassa para frente. Então, na lateral seria isso aqui, ó. Esquece que tá riscado aqui. Ó, ficaria assim. Então, a aba das costas passa por baixo, ó. E aí, se você tem o corpo proporcional ou você é uma pessoa bem magrinha, o short já tá pronto. Só falta cortar o cós, que é uma tira reta. E não precisa de fazer molde, pode cortar direto no tecido. Mas se você tem um corpo mais avantajado, tem um bumbum grande, às vezes a roupa pode ficar achatando o bumbum aqui, incomodando. Então, agora eu vou te explicar uma técnica para dar volume aqui no bumbum. Porém, eu acabei esquecendo de explicar antes de colar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou retirar essa aba para explicar a técnica para você. Então, aqui eu já cortei a aba que estava ali do lado. E também cortei aqui na linha do quadril até chegar lá do outro lado lá, sem destacar
Ó, de jeito que ele fica preso lá na beiradinha, mas dê para abrir aqui, ó. E vou abrir aqui 3 centímetros e colar um papel embaixo. Aqui eu já colei o papel e agora é só refazer essa linha aqui. Aí quando a gente faz essa abertura, aqui dá um afundado, então tem que colar um papel ali também. Aí eu fiz uma linha reta aqui e vou colar, encostar as duas pontas da lateral aqui. Porque essa parte aqui tem que ficar reta. Já colei ali o papel e agora é só colar a aba aqui nessa linha reta que foi riscada ali. Vou dar uma rápida explicação sobre o cós, porque é bem simples por ser uma tira reta, porém tem que saber medir para não cortar errado. Você vai medir nos moldes frente e costas, na linha da cintura, sem as abas, o valor que der você vai multiplicar por 2. Porque aqui eu estou trabalhando com 1/4 do molde, então eu preciso de um valor para um lado direito e para um lado esquerdo das costas, e a mesma coisa para a parte da frente. Então é só medir aqui as cinturas e multiplicar por 2. E aí, se eu quero um cós de 3 centímetros, eu tenho que medir 3 com mais 3 e mais as margens de costura. Isso se o meu cós não tem costura aqui na parte de cima, porque ele vai ficar assim, ó. Se você quiser com costura em cima, você tem que colocar margem aqui também. E aí, essa margem aqui que vai prender no short. Aqui eu fiz só um protótipo, porque o valor é grande, né? Então, só para mostrar aqui para você. E aqui nas beiradas também tem que ter margem de costura, tanto de um lado quanto do outro. Porque depois eu vou fechar o cós para formar um círculo do corpo. Então, precisa de ter margem de costura aqui também. E para finalizar, ficou faltando explicar só sobre o fio do tecido, principalmente aqui na parte das costas, porque eu abri aqui, então deslocou a linha que estava riscada aqui. Então agora é só você pegar o esquadro, encostar aqui na barra, na parte reta, encostar na linha que está aqui e riscar até lá em cima. E escrever todas as informações do molde. No caso aqui é costas, né? E eu botei o nome desse short de short box tipo envelope. Você vai cortar essa parte 2 vezes e a de cá a mesma coisa. Aqui o fio do tecido e vai cortar essa parte também 2 vezes, que é a frente. E aí, achou difícil fazer essa modelagem? Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu te respondo. Aproveita e responde para mim. Você usa short, seja para sair, para ficar em casa ou mesmo para dormir? Me responda lá, tá bom? Isso ajuda a elaborar mais conteúdos aqui para o canal. Vou deixar para você meditar hoje em Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Bom, por mais lindo que seja um cemitério, por mais bem cuidado, por mais ornado que seja, a gente sabe que dentro de cada sepulcro ali tem a morte, tem coisas feias, sujas, podridão, sujeira. E isso que Jesus não quer que a gente seja, bonito por fora, mas podre por dentro, sujo. Jesus quer que a gente busque a viver uma vida honesta. Aquilo que você é por dentro, você seja por fora. Você seja uma pessoa fiel, temente a Ele, você busca a santidade, você viva uma vida que não seja hipócrita. E também que você perdoe as pessoas, que você não guarde rancor. Todas essas coisas fazem com que a gente vai ficando feio por dentro. E Jesus nos aconselha a sermos transparentes, sermos aquilo que realmente a gente fala, não só vivermos de aparência. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. No próximo sábado, se Deus quiser, estarei aqui novamente para te ensinar a costura desse short. Então
Então fica coladinho aqui comigo para você aprender. Eu vou ficando por aqui, mas quero deixar 2 vídeos de indicação para você assistir aqui ao lado. Não esquece de dar uma olhadinha nos vídeos, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima, tchau!